As deslocações de proximidade, que vem do inglês commuter assignments, são deslocações em que o colaborador, o chamado international commuter, vai para o país na mesma região, mantém a sua residência no país de origem, não desloca a família, portanto só ele é que viaja, e viaja entre o país de origem e o país de acolhimento numa base semanal. Vamos concretizar, por exemplo, os gestores portugueses que estão em regime de colocação de proximidade, em Bruxelas ou Madrid, e que, portanto, seguem à segunda-feira para estas cidades e depois regressam à sexta-feira depois do almoço. Estes comutadores internacionais são cada vez mais frequentes e esta modalidade é utilizada geralmente para suprir necessidades temporárias de recursos humanos e para projetos de curto prazo. Em missões de mais longo prazo, esta modalidade de colocação é uma alternativa, por exemplo, à expatriação e que agrada bastante aos colaboradores. Houve um estudo que revelou que metade das empresas esperam um aumento de colocação dos comutadores internacionais nos próximos anos e esperam colocar mais pessoas nesta modalidade do que até nas restantes. Esse estudo também mostrou que esta modalidade é muito comum, especialmente na indústria, na engenharia, na construção e também em mercados emergentes de elevado crescimento, onde se esperam projetos frescos nos próximos tempos. Por último, o estudo mostrou que a deslocação de proximidade muitas vezes é da iniciativa dos próprios colaboradores, que preferem isso a ter de realojar toda a família. Esta modalidade tem, obviamente, algumas vantagens. Por exemplo, é uma solução flexível e prática de apoio aos negócios internacionais. É também uma modalidade mais bem aceita do que a expatriação. Por outro lado, a ligação à casa-mãe é mantida, o que diminui em grande parte o problema e a preocupação dos expatriados quando são repatriados e existe uma grande indecisão sobre o seu futuro em termos de carreira. E, por último, esta modalidade não provoca rupturas na carreira do cônjuge e na vida familiar dos filhos. E, portanto, os compromissos familiares não são fortemente alterados. Bom, mas esta modalidade também tem problemas. Um deles é com os custos elevados. Repare-se, há custos com deslocações, alojamento, e o alojamento geralmente é a preços mais elevados do que um aluguer normal, porque, por exemplo, a pessoa fica num hotel, custos com a compensação pela diferença de custo de vida, etc. Depois existem problemas de equilíbrio entre a vida familiar e profissional e os chamados custos emocionais. E existe grande pressão nas relações pessoais e familiares, porque geralmente a pessoa está fora e, portanto, a família ressente-se. Existe também o stress, a fadiga e o burnout por causa das viagens. Há problemas fiscais, porque a pessoa basicamente recebe cá, mas no fundo gasta lá. Problemas de perda de tempo nas viagens. Problemas associados às diferenças culturais e que são comuns às restantes modalidades de colocação de quadros. Em relação aos custos, curiosamente, aquele estudo que falava há pouco comparou os custos desta forma de deslocação com os da expatriação de um colaborador casado com 2 filhos. E os resultados mostraram que a ausência de custos de realojar a família são compensados pelos custos da subsistência e deslocações. E, portanto, apenas em 14% dos casos é que esta modalidade de comutação é mais económica do que a expatriação, incluindo os custos associados à família do expatriado. Vamos ver que também, em termos de formação, as necessidades destes colaboradores não são muito diferentes das necessidades dos expatriados.